Amém, gente. Boa noite. É tão estranho falar boa noite no culto. Estou tô estudando já de manhã. Quem não sabe, eu fui um dos influenciadores para esse culto que faz de manhã, viu? Se vocês quiserem bater em alguém, batam em mim. Eu fiz vocês acordarem sim. Gente, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. A gente vai dar continuidade à nossa série. Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20, vai ser o que a gente vai abordar hoje. Mais esse pedacinho aí trabalhoso, mais importante, certo? Tenham piedade de mim aí. Prometo ser breve, mas quero a sua atenção porque é um trecho muito importante do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha. E importante também para que a gente consiga entender os próximos sermões. Ele vai meio que desenvolver sobre aquilo que ele fundamenta aqui nesses versos, certo? A gente falou nos domingos anteriores que a gente abordou o Sermão do Monte. A gente falou sobre a hospitalidade, a receptividade do Senhor, do reino de Deus, desse reino que Jesus inaugura em sua vida, e essa hospitalidade traz para perto e mostra que há lugar para as pessoas mais vulneráveis, para as pessoas mais desprezadas. Depois a gente, no final ainda desse texto, a gente vê que seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, tem consequências, e essas consequências são duras, são dificultosas às vezes, para que a gente possa lidar. Poderemos e devemos sofrer perseguições, passar por lutas, passar por dificuldades ainda nessa terra, para que a gente, por causa dessa fé, por causa desse reino, por causa do nosso rei, certo? Mas também nós recebemos esse consolo de que tudo isso valeria a pena, de que tudo isso vale a pena. Por quê? Porque nós seremos recompensados pelo próprio Deus. Então Jesus, ele traz essa realidade, né? Nos coloca com o pezinho no chão ali e fala assim, ó, não venho aqui falar para vocês que vai ser mil maravilhas, que vocês vão ser o centro do universo, vocês vão ser todo mundo rico, vai ser todo mundo... Ninguém vai passar por tribulação nenhuma. Esquece isso daí. Jesus passou pelo pior, nós também passaremos. Unidos a Ele, nós também sofreremos. Mas nós também seremos glorificados. Nós também reinaremos, nós também ressuscitaremos junto àquele que nós estamos ligados, que nós somos agora um só corpo, a sua família, guiados pelo nosso Senhor. E não é nada além disso do que nós falamos no dia de hoje, né? No dia de hoje, a gente, durante essa semana, na verdade, mas principalmente como ápice, no dia de hoje, você vai encontrar em todos os cultos no mundo todo, aí, seja escondido, seja usufruindo da liberdade religiosa que nós temos, você vai encontrar toda a igreja festejando num momento alegre. Então, era um momento que era pra gente estar festejando, né? Sorrisão no rosto. Acordar e falar assim, hoje a gente não acordou junto aqui, logo no início da manhã, esteve junto, né? Como no ano passado, foi 5 horas da manhã, foi? 5 horas da manhã. Ninguém... Pessoal aprenderam no ano passado. Mas em todos os lugares do mundo hoje, a gente não lembra disso todos os dias, a gente não fala sobre isso todos os dias. Falamos, pelo contrário. Todo domingo pra gente, para nós cristãos, é a ressurreição de Cristo. Todos os domingos nós festejamos isso. A vitória na cruz, a vitória de que o nosso Deus não está morto. O nosso Deus ressuscitou e vive e reina sobre nós e sobre todas as coisas. Está sentado à direita de Deus Pai. Então, no calendário cristão, no calendário litúrgico que foi construído durante toda a história da igreja, vem para que, de maneira pedagógica, nós não nos esqueçamos. Isso parece ser algo difícil, parece ser algo assim, simples, e falar assim, não, a gente não vai esquecer de falar sobre a Páscoa. Mas pelo contrário, a gente vive num tempo em que as pessoas estão esquecendo de falar de Jesus. Imagina de falar sobre a sua ressurreição. As pessoas estão pregando muito mais a respeito dos métodos, das estratégias, da fluidez do espírito, né? Pregando a respeito daquilo que nos favorece, de que nos enche, de que nos coloca como alvo final de todo esse propósito, né? E tira a glória a Deus, a glória somente a Deus, do centro da coisa.
Então, o calendário cristão ele serve também para isso, para muitas coisas, mas também para isso. E no dia de hoje nós festejamos, nos alegramos. Se no sábado nós nos calamos, nós vivemos momentos de solitude, nós meditamos em sua palavra, meditamos dessa espera, desse descanso que não é diferente de sozinho, é estar calado, mas tendo a certeza de que isso é apenas uma transição, tendo a certeza de que isso é apenas um momento e que no dia seguinte as misericórdias do Senhor virão ao amanhecer. Amém? Então, é sobre isso que nós falamos hoje e é mais ou menos sobre isso que também a gente vai abordar aqui. Esse texto que a gente leu, ele fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre essa vinda do Messias, essa inauguração do reino de Deus, e como, depois de ele ter falado que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, que nós nem podemos estar tão perto para que nós não possamos nos esvaziar dos nossos princípios, dos nossos valores, nós também não podemos ficar tão longe para que, de alguma forma, esqueçamos de influenciar a cidade. E é a partir daí que o Evangelho de Mateus fala o seguinte, versículo 17, não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam. Lembre-se, até que os céus e a terra desapareçam. De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois digo que se a justiça de vocês não for muito, se atente, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Bem? Gente, espero que vocês tenham reparado, isso é muito importante. Lê o texto antes de falar alguma coisa. Lê o texto antes de expor alguma coisa. Lê o texto antes de interpretar alguma coisa. Lê o texto antes de alguma forma, eu querer subtrair algo dele. Respeitar o texto antes de tudo. Porque esse texto é o que nos conduz. É essa verdade que nos guia, é essa verdade que nos mostra como nós, como discípulos de Jesus, devemos caminhar. O Sermão da Montanha é isso. É um mestre sentado num lugar alto, rodeado por seus discípulos, ensinando a ele coisas importantes que eles não poderiam jamais esquecer. Coisas que por muitas vezes estavam sendo tratadas ou lidadas de maneira totalmente diferente pelos líderes de Deus, ou como fruto do seu tempo, como fruto da sua época. O povo de Israel estava se contaminando, ou estava desvirtuando, ou tendo interpretações limitadas, legalistas ou libertinas, de alguma forma. Eu vi uma ilustração esses dias, e eu lembrei que isso é uma coisa que às vezes eu passo, e talvez vocês passem também, né? O ovo tem sido, o ovo, né, que a gente faz parte do nosso cardápio do dia a dia, tem tomado aí um destaque nos últimos dias, que está muito caro, né? Mas eu não quero falar sobre, né? Mas tem uma coisa, eu gosto muito, de manhã, na hora do almoço, tudo eu gosto. Só que quando eu vou fritar o ovo, você já deve ter passado por essa experiência. Você vai fritar um ovo, você não sabe se o ovo tá bom mesmo, né? Tem nos TikTok da vida aí ensinando a botar o ovo pra boiar, umas coisas assim, né? Eu não vou muito nisso, não. Mas você já passou pela sensação de você fritar um ovo. Tá morrendo de fome. Aquela expectativa. Talvez é os únicos 2 ovos que você comprou, você só tinha dinheiro pra isso. Aí você vai lá, hoje isso é a realidade, né? Você vai lá, quebra um, joga lá na frigideira, caçarola, não sei como é que você chama. E o ovo tá bom, né? Só que no segundo ovo que você vai quebrar, o que acontece? O ovo tá podre. E aí o que é que isso significa? Você vai conseguir separar ali os 2 ovos? Não vai, já era. Perdeu o Playboy, literalmente. Vai ficar com fome, vai ter que ir atrás de dinheiro, vai ter que comprar alguma outra coisa. Certo? Essa, na verdade, é a nossa realidade ao tentar, de alguma forma,
cumprir a lei do Senhor, a lei de Moisés, né? A lei do Antigo Testamento. Quando o texto fala aqui sobre a lei e os profetas, Jesus não está falando especificamente sobre a lei de Moisés e o que os profetas estão falando. Mas é uma maneira em que ele usava para se expressar quando ele ia se referir a todo o Antigo Testamento. A tudo aquilo, lembre-se, Jesus aqui ainda está sobre o Antigo Testamento, né? A partir da sua ressurreição é que é inaugurada essa nova aliança. Mas Jesus está falando aqui sobre todo esse contexto. Jesus está falando, Mateus aqui é um evangelho que está de maneira inicial, né, primária ali, lidando com judeus, lidando com israelitas, pessoas que entendiam da lei, pessoas que tentavam pelo menos cumprir a lei, que tinham isso como um valor a ser alcançado, como uma meta a ser atingida. Agora imagina, você chegar para uma pessoa dessa e falar assim, ó, tu cumpriu, como aquele cara que chega para Jesus, né? Ó, eu sou o cara, eu cumpro todos os mandamentos. E aí Jesus é como se ele olhasse para ele e falasse assim, eu acho que não cumpre não. Sabe por quê? Porque como esses ovos, se você não cumprir um dos mandamentos, e assim, gente, eu nem acredito que tenha alguém que cumpra pelo menos algum dos mandamentos plenamente, certo? E a gente vai ver isso nos próximos domingos. Mas se você não cumpre um mandamento, você, como ovo podre, já contaminou todos os outros, você não cumpre nenhum dos outros. Se você cobiça, de alguma forma você adultera, de alguma forma você falsifica o testemunho a respeito do seu Senhor, de alguma forma você está assassinando alguém, e isso você consegue enxergar por que Jesus consegue resumir os 10 mandamentos em apenas 2, falando sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus precisava abordar isso daqui e ele começa falando nesse texto o seguinte, eu preciso que você mantenha a Bíblia aberta para que você acompanhe. A primeira expressão que Jesus usa é não pensem que. Essa expressão parece ser algo comum, né? Mas não está aí por coincidência. Não acredito que a Bíblia tenha coincidência, certo? Essa expressão ele está de alguma forma dando ênfase aqui, porque provavelmente, a gente não sabe ao certo o que estava acontecendo, mas provavelmente, a essa altura do campeonato, Jesus, olhando para os outros evangelhos, Jesus já tinha operado alguns milagres, Jesus já tinha quebrado algumas leis, né? tinha agido de maneira assim, fora dos costumes dos líderes judaicos daquela época, e a esse momento aqui, uma das hipóteses é que havia pessoas que estavam pensando assim, opa, Jesus aqui é um marco novo, e nesse marco novo aqui, a lei já não vale mais nada. Aqui novas leis vão ser estabelecidas, novas liturgias, novos rituais vão ser estabelecidos. Então, aquilo que nós temos daqui para trás não serve mais. Então, de alguma forma, eles negavam a lei. Ou eles negavam, lembre-se, a lei e os profetas, o Antigo Testamento. Começou a falar aqui, ó, aqui já passou. De alguma forma eles estavam falando isso. Isso parece muito sobre algumas teologias que a gente tem encontrado no nosso tempo, né? Você pode, por muitas vezes, ou ter pensado dessa forma, em alguma área da sua vida, eu peço. Não lembre-se de outras pessoas quando você escutar a palavra de Deus. Lembre da sua própria vida antes de tudo. Então, talvez, você, em algum momento da sua vida, parou e falou assim, isso daqui já não tem tanta importância assim. Eu não vejo mais gente morrendo porque adulterou. Então já não tem tanto peso assim. Eu não vejo mais as coisas tão sérias assim acontecendo, porque não tem mais tanto peso assim. E a gente olha para o Antigo Testamento, ou para o Primeiro Testamento, como eu gosto de falar, de forma a renegá-lo. Isso acontece nos nossos dias também. Então talvez aquilo que Jesus estava lidando no seu tempo é também algo que a gente lida no nosso tempo. E, de alguma forma, a gente pode até fazer essa ponte aqui com os versículos anteriores, quando ele fala sobre ser sal da terra, né? De alguma forma, a gente está deixando que a cultura invada tanto as nossas vidas. E lembre, eu não estou falando nem chegando ao ponto de falar, está invadindo a igreja, a instituição como todo. Estou falando das nossas vidas. A gente tem que lidar, a gente tem que interagir, mas às vezes a gente tem deixado de alguma forma que isso invada todas as nossas vidas e que a gente esvazia aquilo que é basilar para nós. Jesus não tem impacto com isso, Jesus não concorda com isso. Não é sobre isso que Jesus está falando.
Não é sobre abandonar aquilo que eles estavam vivendo até aquele momento. Não, não é sobre isso. Também não é sobre isso que nós devemos, não é dessa forma que nós devemos lidar com os nossos problemas, quando a gente encontra a adversidade, quando a gente encontra as lutas. Não é dessa forma que a gente tem que lidar. A gente coloca a nossa fé em segundo plano e lida com a falta de dinheiro à nossa maneira. Fazendo o quê? Colocando o emprego em primeiro lugar, colocando o trabalho e trabalhar mais ainda. E se eu estar faltando dinheiro, eu vou trabalhar mais ainda. E eu começo... Eu não estou falando aqui sobre readaptar algumas coisas, não. Estou falando de colocar e no desespero levar isso a outro patamar. Levar isso ao patamar de idolatria. Colocando a dependência de Deus de lado. Colocando a dependência à lei de lado. A dependência à lei, entre aspas, certo, gente? Estou falando de depender dela para ser salvo. Não é sobre isso que o texto está falando. Não é sobre salvação. Certo? Então, esse tipo de coisa, gente, é comum para a gente. E é tentador para a gente. É tentador quando, de alguma forma, intencionalmente, a gente resolve não seguir conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras e seguir conforme as nossas estratégias. Mas também é tentador quando nós simplesmente esquecemos. Sabe o que é esquecer? A gente é craque nisso. Por isso que a gente bate tanto. Você precisa acordar e precisa estar na sua mente que você depende de Deus. Então, se relacionar com as Escrituras, se relacionar com Deus em oração, se relacionar com os irmãos, se congregar, estar em comunhão com o povo de Deus, estar no lugar onde a ação do Espírito Santo acontece, é importante porque nós esquecemos. Ou, mais uma vez, né? Esquecemos. Às vezes é intencional, às vezes não é. Às vezes a gente se afasta tanto do contato com os meios de graça que a gente vive uma vida de maneira esvaziada a respeito daquilo que é moralmente e basilarmente assim, a vontade de Deus para as nossas vidas. Então Jesus ele deixa claro isso. Não pensem nisso. Não, nem imaginem. O que ele está falando aqui, traduzindo, nem imaginem que eu estou falando isso. Porque não é sobre isso que eu estou falando. Não vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir esse Antigo Testamento. Não vi esse termo aqui, abolir, que ele está usando, no original e no Antigo Testamento, ele é usado sempre assimilado, sempre para traduzir uma demolição de um prédio, algo que está desabando. Então Jesus ele não está falando aqui, ó, eu vim aqui fazer desabar a lei. Não vim fazer isso. Não vim aboli-los, mas para cumpri-los. É o que Jesus fala. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá a lei, desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. O que Jesus está falando aqui, menino? Você pode olhar assim para o seu redor e você consegue testemunhar a respeito de que não passou ainda os céus e a terra, né? Tá tudo aí, bonitinho, como tem que ser. E a promessa de Cristo é que não passará céus e terra, ninguém de maneira alguma vai desaparecer nenhum traço, nenhum mínimo detalhe. Ele usa mais à frente o menor dos mandamentos. Ele está falando assim, nos mínimos detalhes, em sua completude, a lei não vai passar. Então o que Jesus está falando aqui, ó, se vocês vieram até mim buscando libertinagem, buscando viver de qualquer forma, buscando se libertar das suas responsabilidades, sinto lhes falar. Mas esse não é o lugar de vocês. Esse é o lugar para discípulos. No reino de Deus é o lugar para discípulos. Ele vai discorrer sobre isso um pouco mais adiante. Então, é uma segunda coisa que a gente precisa entender. Que não vai passar. Há uma promessa feita pelo próprio Cristo. Nada vai ser tirado, nada da lei vai ser abolido até que os céus e a terra desapareçam. Versículo 19. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ele não está falando aqui se o povo, se o pobre, se o mais rico, ou se alguém que ocupa um cargo importante no Império Romano, desobedecer a alguma dessas leis, se o rabino, se o mestre da lei, se o fariseu, se o escriba desobedecer uma dessas leis, por menor que seja ela, ele não está falando só uma ou outra pessoa, mas todas
essas pessoas que desobedecerem, ainda que sejam um dos menores, e ensinar para os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor do reino de Deus. Sabe o que é que a gente esbarra aqui? Parece ser louco, parece ser contraditório. É que ele está falando que alguém está falando fazendo algo errado, ainda está no reino de Deus. Parece isso, né? De primeira leitura, assim, quando você olha assim, a pessoa que desobedece o mandamento desses menores e ainda ensina outras pessoas, o que é que ele está fazendo? Ele é menor, mas ele ainda está no reino de Deus. Parece isso, né? Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Isso seria melhor interpretado da seguinte forma. Quando ele fala que essa pessoa seria menor, ele está falando que essa pessoa ela é indigna do reino de Deus. Na verdade, ela não está agindo, ela não está se comportando como discípulo. E aí aqui a gente precisa diferenciar duas coisas, certo, gente? Ele está falando aqui muito a respeito do que fazer, das nossas atitudes, dos nossos atos. Mas a diferença aqui, daquilo que Jesus está propondo, é que ele não está oferecendo uma proposta que nos leva a fazer para receber, a fazer para conquistar, mas a fazer porque recebemos, a fazer porque já conquistamos em Cristo, a fazer porque já cremos, a fazer porque já recebemos internamente essa graça e essa misericórdia, essa regeneração. E é assim que eu creio que acontecia antes de Jesus, a respeito do que também é um tema delicado a se falar, né? Da salvação no Antigo Testamento. Em que no meio dos judeus, no meio dos israelitas, haviam aqueles que obedeciam os ritos, obedeciam as leis, mas eles faziam isso não porque simplesmente tinham que obedecer, mas porque eles eram regenerados internamente. Nós, pela fé naquele que veio, eles pela fé naquele que viria. É a diferença. A administração apenas é a diferença. Então Jesus ele está desmantelando aqui, né? Está desconstruindo aqui algumas coisas que talvez ele já estava enfrentando a essa altura do seu discipulado com os discípulos, daquelas pessoas que seguiam ele, né? Era muita gente que seguia Jesus. Jesus já estava muito famoso, já levava assim, seguindo ele, muita gente, de todo tipo. E ele precisava falar algumas coisas que eram importantes. E aí ele, em contraste com essa primeira oração que ele faz, ele fala o seguinte: mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e às dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aquelas pessoas talvez nutriam falsas expectativas a respeito da lei, correto? Da mesma forma, talvez nós nutrimos falsas expectativas a respeito das nossas obras baseadas na lei de Deus. Ou é isso? Você já reparou que toda vida que você peca, qual é a sua primeira... Como é que geralmente você quer se redimir? Não, eu vou passar a semana agora orando, lendo a Bíblia direto, eu vou pro culto todo domingo, e eu não vou faltar em nada, não vou mais pecar, e a gente toma atitudes que são movidas apenas daquilo que são os nossos métodos. Orar, ler a Bíblia, ir ao culto todo domingo, não está em falta com esses meios de graças, é ruim, é errado. Não. Só que qual que é a nossa primeira atitude que deveria ser diante do nosso pecado? Arrependimento. E como é que nós encontramos esse arrependimento? É através do muito orar? É através do muito ler? É através do muito estar presente nas programações? Não. É através do Espírito de Deus que age em nossas vidas, antes de tudo. Eleitos antes da fundação do mundo. Chamados, vocacionados, escolhidos antes do ventre da nossa mãe. Não é sobre isso que a gente fala sempre? Também a obra do Espírito Santo antecede a nossa obra, e não o contrário. É Deus quem em sua soberania age, desde antes da fundação do mundo, durante o desenvolver da história no Antigo Testamento. E agora também. Mas, para sempre, é o Espírito de Deus que nos mantém de pé e não as nossas obras. Talvez hoje mesmo, talvez não, com certeza, hoje mesmo você pecou. E se você diz que não, ou se você acha que não, você já está pecando. É isso que a gente encontra lá nas Escrituras, enfim, você já está mentindo.
que Jesus está falando a lei é necessária, meu irmão. Nada passou. Há um porém aqui. Há, de certa forma, um aspecto profético da lei dos profetas. Quando ela aponta para algo. Quando a lei eleva o sarrafo lá em cima e fala assim, é impossível cumprir todas essas coisas. O que é que a lei está falando? Vocês são pecadores. Na raiz do problema que a gente encontra aqui, o que as leis mostram é quão dependente nós somos de um Redentor. E esse Redentor veio. É sobre isso que a gente está falando durante esses dias. É sobre isso que a gente está vendo inundar aí nas redes sociais, pelo menos nas nossas bolhas, né? Sobre a morte e ressurreição de Cristo. Talvez você assistiu aí um filme da Paixão de Cristo, né? Do Mel Gibson, né? Do Mel Gibson, né? Talvez você consumiu muito conteúdo a respeito disso. Mas esses conteúdos todos precisam te levar para um lugar. Primeiro. E é um lugar que a gente costuma falar assim, fases, né? Morte, toda a dor, todo o padecer, e depois a vitória, a ressurreição. A gente costuma olhar para Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele ainda vai vir. E aí parece que é algo tão distante, parece algo tão longe. É isso que parece para as nossas vidas muitas vezes. Por quê? Porque quando nós estamos aqui junto com os nossos irmãos, é muito bom cantar, é muito bom orar, é muito bom confessar os nossos pecados, parece que a gente tem mais força para fazer isso, né? Quando a gente se reúne, quando Deus nos ajuda, quando Deus demonstra o seu refúgio nas nossas vidas, a sua proteção nas nossas vidas, juntando os seus filhos, juntando a sua família perto de si. É isso a sensação, refúgio. Aqui nós nos sentimos seguros. Só que aí quando a gente sai dessa porta, a gente começa a enfrentar as tentações, as lutas, as derrotas que nós sofremos todos os dias. Um leão por dia não é mais nenhum, né? 3, 4, é um monte, né? E aí tudo se torna mais difícil. E tudo se torna mais longe. Tudo para o discípulo se torna mais distante. O que Jesus está falando aqui é, não passará nada. Essa lei permanece. E sabe qual é a virtude dessa lei permanecer? Porque agora ela é cumprida. Sabe quando você pega assim, um utensílio desse aqui? A gente compra uns rolês desse daqui, né? De barro, bonitinho, né? E aí tá guardado ali. A gente sabe que tem uma utilidade, sabe? A gente sabe que aquilo ali, pelo menos aquele menorzinho ali, teoricamente, às vezes a gente usa para outra coisa. Na teoria, é para usar para o batismo, né? A gente joga água aí na cabeça do povo. Só que quando ele está vazio ali, a gente sabe que há propósito para aquilo. Entende? A gente sabe que há propósito para isso. Mas esse propósito ainda não está plenamente na prática, assim, né? Não está na plenitude assim, da sua utilidade, né? E aí, quando tem um dia como hoje, a gente vai ter um batismo, para a glória de Deus, e a gente enche com água ali, e esse recipiente é usado para o seu fim, para o seu propósito, a gente consegue entender agora, de maneira total, para que servia aquilo. Da mesma forma é a lei. Quando o texto fala que Jesus vem cumprir a lei, gente, você vai abrir o YouTube e você vai ver um monte de, pelo menos umas 10, assim, interpretações diferentes a respeito desse texto aqui, certo? Não parece que a gente está tentando traduzir um pouco aqui e mostrar um pouco daquilo que a gente crê. Você vai ver várias tradições interpretando de forma diferente. Alguns vão dizer que esse cumprimento aqui Jesus cumpriu, pronto, a lei agora passou, agora a gente vive na paz, no amor e tudo mais. Nós cremos que não passou isso, que parece ser uma lapada em crer que passou essa lei. Mas nós cremos que esse cumprir aqui, ele traz um sentido, esse cumprimento traz um sentido de preenchimento. É como a água que preenche esse reservatório para que a gente possa batizar o povo. Jesus vem em um determinado lugar da história, em um certo tempo preparado por Deus, onde todas as coisas cooperam para esse bem. Jesus vem e traz a real interpretação, traz a plenitude dessa interpretação, traz o principal fim para a lei. E quando eu falo de lei, falo da completude.
Desde as leis cerimoniais, quando apontavam no derramado sangue, apontavam para Jesus, como as leis morais também, da mesma forma, apontando para Cristo. Cristo esse que em sua vida cumpre todas essas leis. E de maneira não particionada, mas integral. Em sua vida, Jesus não pecou. Diferentemente do primeiro Adão, que na primeira oportunidade foi lá e pecou. Em sua vida, Jesus entrega, se sacrifica em favor desse pacto, dessa aliança, dessa nova criação. No primeiro pacto, a gente tem o nosso representante fazendo o quê? Sendo irresponsável, entregando a responsabilidade para a mão da sua companheira, entregando a responsabilidade para Deus. A gente vê a fuga dessa responsabilidade. Jesus, ele vem mostrar nesse texto aqui, quando ele diz que a lei não passa, mas se cumpre nele. A lei não passa, mas é preenchida pela obra redentora de Jesus. Jesus está falando aqui que... Lembra quando a gente abordou nos primeiros versículos do capítulo 5? Calma. Descansem. A lei que parecia ser impossível, a lei que os líderes os fariseus colocavam sobre vocês, e eles mesmos diziam que faziam tudo isso, e vocês não conseguiam atingir. Para o nosso tempo, talvez você se sinta frustrado porque está lutando contra o pecado, vez após vez, dia após dia, e luta contra esse pecado, e volta a estaca zero. A palavra que Cristo está nos trazendo aqui é que nele é cumprida a lei. A sua luta contra o seu pecado não deve ser uma luta de quem está triste porque não venceu, mas está feliz porque venceu em Cristo. E é nele que nós encontramos essa redenção, não em nossas obras, não na lei, no sentido de buscar a salvação através dessa lei. Essa é a realidade do reino de Deus. Essa é a plenitude do reino de Deus. Essa é a luz, essa é a claridade que o amanhecer, que a luz do sol traz todos os dias para nós. Essa é a clareza que as Escrituras e que Jesus, em suas Escrituras, traz para nós nesse contexto pascual. Ele é o Cordeiro que derramou a sua vida. Ele é o Cordeiro que derramou o seu sangue, que foi sacrificado em favor de nós. Para finalizar, gente, nem você vê aqui a hora, mas para finalizar. Já não sei quanto tempo eu estou falando. No final do texto, ele fala aqui uma coisa interessante, que se a justiça de vocês não for superior dos fariseus, a dos mestres da lei, a gente olha assim e fala assim, Jesus bate tanto, né, nos fariseus, nos escribas. Como assim? É muito fácil ter uma justiça melhor do que a deles. Eles são hipócritas, mas não é esse sentido aqui que Jesus está falando. Talvez, lendo assim, de grosso modo as escrituras, sem olhar o contexto da época, pareça isso. Mas, na verdade, o fariseu e o escriba era, de certa forma, um modelo a ser seguido para aquela época. Em um contexto em que o Império Romano corrompeu, de certa forma, os israelitas e os judeus e atingiu várias camadas da sociedade, inclusive essa camada mais religiosa, os fariseus eram partidos que prezavam em resgatar, em manter o culto a Deus, foram responsáveis, de certa forma, a manter alguns ritos que preservavam o culto ao Senhor. Então, de alguma forma, legalistas ou não, moralistas ou não, eles tinham esse papel e levavam sobre si esse rótulo. Então, o que é que Jesus está falando? Sabe esses caras aqui que estão impondo um fardo sobre vocês, falando assim, a lei diz isso, a gente tem que cumprir, tem que cumprir, tem que cumprir. É pesado o que eles estão falando, né? Pois deixa eu falar uma coisa. Se vocês acham que eu vim esvaziar a lei, pelo contrário, e a gente vai ver isso nos próximos versículos. Eu estou vindo aqui, para elevar mais ainda. E a gente vai ver, né? Quando ele vai falar sobre o adultério, que não é só consumar mais. Se eu olhei, eu já estou adulterando. Então, ele vai falar a respeito de várias coisas em que ele vai falar assim, beleza, vocês esperavam um reino humano, né? Baseado nessas leis, baseado nessas expectativas falsas que vocês tinham. O reino que eu vos trago não é um reino humano, um reino físico, mas um reino espiritual. Então, diante do problema dessas falsas expectativas sobre o Cristo e a relação de Cristo com a lei,
dessa falsa expectativa de como essa justiça de Deus se comportava, Cristo é graça para as nossas vidas. Cristo é alívio, é descanso para as nossas vidas. Em meio a um contexto que a gente vive de tanta dor, de tanta guerra, hoje a gente pode falar um pouco mais disso, né? Guerra. E se talvez você não vive hoje num país que está em guerra contra outra nação, contra outro país, nós vivemos violência, nós vivemos... a gente sai com medo de ser assaltado na rua, a gente vê as pessoas que jogavam bola com a gente na infância sendo assassinadas, sendo entregues ao tráfico de drogas, a gente vê os nossos líderes sendo corrompidos, a gente vê a própria igreja se corrompendo, a gente vê tanta gente perdendo o foco, abandonando a fé, no meio de caos, como discípulos de Jesus. Como é que Jesus nos ajuda a responder todas essas coisas? Qual que é a forma? Porque lembra, sal fala a respeito daquilo que a gente nos preserva, a nós mesmos, antes de preservar os outros. Mas a luz, ser luz do mundo, também nos traz uma responsabilidade, uma expectativa em relação ao nosso próximo. Talvez nós sejamos poucos aqui. O nosso trabalho pode até ser trabalho de formiguinha. Pouco a pouco. A cada pessoa que eu evangelizo, a cada pessoa que eu testemunho a respeito do meu Senhor, a cada pessoa que é atingida de maneira benéfica através do meu trabalho, do fruto do meu trabalho, independente de qual que seja a área que eu sirva. Todas essas coisas parecem ser coisas que não trazem, de certa forma, a gente estava conversando, né, Vitória? Semana no diáspora. Parecem ser coisas que nos cansam. Esse mundo nos cansa. O pecado nos cansa. As nossas expectativas frustradas, as nossas derrotas, pequenas derrotas que nós temos no dia a dia, nos cansam. Porque nós costumamos e fomos ensinados a buscar, baseado naquilo que nós podemos oferecer, baseado naquilo que nós podemos fazer. O chamado de Cristo é descanse. Cristo é quem cumpriu essa lei. Ele era o único capaz e ele o fez. Ele cumpriu a cerimônia. Ele cumpriu toda a moral dessa lei. Ele cumpriu toda a expectativa dessa lei. E nele, unidos a ele, nós recebemos tem um termo na teologia que a gente fala que é a imputação de Cristo sobre as nossas vidas, da justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Cristo viveu uma vida justa nessa terra. E essa justiça ele imputou sobre as nossas vidas. Isso não faz de nós santos, no sentido de não pecar mais. Mas hoje nós somos salvos, nós somos vistos agora baseado na justiça de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo. Da mesma forma que ele levou sobre si a nossa maldição. Ele levou sobre si os nossos pecados. E esses pecados que foram imputados a Cristo também não o transformam em pecador. Mas faz com que ele receba a culpa por aquilo que era para ser sobre as nossas vidas. A lei aponta para Cristo. Cristo chega, e nesse texto aqui talvez você não perceba, mas em todo o Sermão da Montanha, em vários momentos Cristo vai falar, não como alguém que fala a respeito de maneira passiva, como quem fala segundo a autoridade de outra pessoa, de algum profeta. Não, mas segundo a sua própria autoridade. Ele fala a respeito de si mesmo, como alguém que veio. Ele fala, eu não vim para abolir, mas para cumprir. Que a lei de Deus encontre lugar nas nossas vidas, mas não de maneira legalista ou libertina, não de maneira esvaziada ou esvaziada também, mas de certa forma legalista, né, moralista, mas que ela encontre lugar nos nossos corações com o amor de Deus, através do amor de Deus, que gera em nós um bom fruto de amar o nosso próximo e de viver essa vida de maneira integral. Justos, não porque nós somos perfeitos. Justo, porque aquele que nós servimos, aquele que nos libertou, é perfeito. E é sobre essa justiça que nós propagamos todos os dias. Então, o chamado de Cristo é: seja justo, seja fiel. É sobre isso que ele está falando. Discipulado é isso. Ser fiel a Cristo. Não ser fiel a mim, que sou pastor. Não ser fiel a nenhum líder que você encontra. Não ser fiel ao seu marido, à sua esposa. Eu estou falando no sentido de obedecer cegamente, certo? Calma. Não falo sobre uma submissão
irrestrita, acima de tudo e de todos. É Cristo quem reina sobre as nossas vidas. Esse é o reino dele. Amém? Vamos ficar de pé? Não sei se eu passei demais ali do horário, mas eu esqueci de olhar que hora começou.